comissões de distribuição de luz. As empresas têm mecanismo por ano aos públicos. Finalizados, porque ele contribui como contribuinte. Câmara vai sediar debate sobre como as cidades brasileiras podem oferecer mais qualidade de vida às suas populações. É um instante só, nós já voltamos. Câmara é notícia. Rádio Câmara, a sintonia da informação. As músicas da semana, todo domingo às 8 da noite. Uma edição especial da música do dia. As trilhas sonoras de cada dia reunidas num só programa. Luiz Cláudio Canuto apresenta acontecimentos históricos, fatos curiosos, aniversário de artistas ilustrados por músicas. As músicas da semana, domingo às 8 da noite. Rádio Câmara. A sintonia da cultura. Câmara é notícia. Uma hora e 47 minutos. A busca por cidades com mais qualidade de vida, que respeitem o meio ambiente e a cultura local, é tema de um amplo debate na Câmara nesta semana. O 5º Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo acontece na quinta e sexta-feiras. E a repórter Silvia Munhato tem os detalhes. O tema desse ano é a contribuição dos arquitetos e urbanistas em funções públicas. Será discutida a construção de cidades com mais qualidade de vida, respeito ao meio ambiente e à cultura local. Uso, parcelamento e ocupação do solo urbano, habitação e sistema financeiro da habitação, transportes urbanos, infraestrutura urbana e saneamento ambiental são temas que certamente farão parte dos debates do seminário. O presidente da comissão, deputado Jaime Martins Filho, do PSD de Minas Gerais, disse que essas discussões anuais são importantes, porque as cidades estão passando por muitas transformações. Nós passaremos nos próximos anos por uma verdadeira transformação na vida do cidadão das grandes cidades. Vamos mudar muito o conceito da mobilidade, dos veículos, da maneira como as pessoas vão se transportar, das questões relacionadas ao meio ambiente. Vamos ter cidades certamente mais resilientes aos eventos extremos que estamos aí prestes a vivenciar, tendo visto as mudanças climáticas extremas. Também serão discutidas sugestões de melhorias na Lei 8666, a atual Lei de Licitações da Administração Pública. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. 1h49. Deputadas ressaltam conquistas e desafios em torno da ampliação do calendário de vacinação do país. A reportagem é de José Carlos Oliveira. No início deste mês, o Ministério da Saúde anunciou o aumento do público-alvo de 6 vacinas: HPV, meningocócica C e hepatite A, além da tríplice e tetraviral contra sarampo, cachumba, rubéola e varicela, e da DTPA adulto contra difteria, tétano e coqueluche. No caso da hepatite A, por exemplo, mantém-se a orientação de vacinar a criança até os 2 anos de idade, mas amplia-se a oportunidade para aquelas que têm até 5 anos. A DTPA adulto passa a ser recomendada para a mulher no 20º mês de gestação, e aquelas que perderem essa oportunidade também poderão ser vacinadas no pós-parto. A meningocócica C passa a ser disponibilizada para adolescentes de 12 a 13 anos. As mudanças no calendário ocorrem devido a novas evidências científicas e ao aumento da disponibilidade de vacinas no país. A presidente da Comissão de Seguridade Social da Câmara, a deputada Conceição Sampaio, do PP do Amazonas, acompanhou as ações conjuntas do Legislativo e do Executivo que permitiram essa ampliação. Esse ano nós temos quase já 4 bilhões para investimentos em vacinas, mais 300 milhões de doses já sendo oferecidas. 96% das vacinas oferecidas pelo SUS estão produzidas no Brasil. Nós podemos chegar a 100% dessa luta, caminha para isso, Falar de saúde pensando na prevenção e não na doença. Isso é claro que também é fruto de vários debates de colegas parlamentares e através de várias audiências realizadas aqui da Câmara dos Deputados, trazem esse tipo de assunto para a pauta nacional hoje. Esse diálogo com o Ministério da Saúde é uma conquista a várias mãos. Agora, quem mais acaba ganhando é a população. A
Além das audiências públicas citadas pela deputada, cerca de 50 projetos de lei tramitam na Câmara sobre a oferta de vacinas tanto no SUS quanto nos planos de saúde. Há, por exemplo, propostas de incentivo à pesquisa e de ampliação do público-alvo. Várias frentes parlamentares ligadas à saúde também priorizam o tema, como é o caso do Grupo de Enfrentamento às Doenças Sexualmente Transmissíveis, HIV e AIDS. A coordenadora da frente, deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, elogia a inclusão de meninos no público-alvo da vacina HPV, além das meninas de 9 a 14 anos. Mas, além de vacinação, Cocai cobra ênfase em políticas públicas e campanhas de conscientização. Que não temos apenas avanços no processo de imunização, mas é importante que nós tenhamos uma série de ações para cada uma dessas patologias. E no que diz respeito às VSPs AIDS, nós queremos discutir um rol de políticas que passa, inclusive, pelo enfrentamento a uma série de preconceitos. Nós sabemos como houve resistências à vacina contra o HPV em meninas e não temos como construir nenhuma política pública e reafirmar o sistema único de saúde se tiver qualquer resquício de discriminação. Coordenadora substituta do Programa Nacional de Imunização, Ana Gorete Maranhão, também cobra a conscientização da população na procura dos postos e na manutenção das carteiras de vacinação. Com muito orgulho que a gente diz que o calendário nacional de vacinação do Ministério da Saúde do Brasil contempla todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Hoje nós temos um calendário que tem 19 vacinas destinadas a toda a população brasileira. As vacinas estão disponíveis em 36 mil salas de vacinação do país. O calendário ampliado de vacinação de 2017 está disponível no portal do Ministério da Saúde na internet. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. 1h53. Parlamentares e produtores cobram mais agilidade na liberação de agrotóxicos para uso em plantações de frutas e hortaliças. O assunto foi debatido em comissão especial da Câmara, como você confere na reportagem de Antônio Vital. Deputados e entidades ligadas ao agronegócio cobraram em audiência pública da comissão especial que analisa projetos sobre o uso de agrotóxicos, menos burocracia e procedimentos simplificados para a legalização do uso de pesticidas já existentes no mercado por produtores de frutas e hortaliças. Isso porque a maior parte dessas culturas não tem pesticidas específicos contra pragas e os agricultores costumam usar agrotóxicos feitos, por exemplo, para outras culturas, como soja ou milho, o que é proibido. É o que acontece na produção de abobrinha, berinjela, pimentão, beterraba, morango, melão, melancia, pimenta e outros. Hoje, para ter o uso autorizado, o agrotóxico tem que ser registrado pelo Ministério da Agricultura, depois de analisado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e pelo IBAMA. Há 2 anos, os 3 órgãos formaram um grupo de trabalho para avaliar as experiências de outros países e, assim, acelerar o registro de agrotóxicos no Brasil. De lá para cá, 500 inseticidas, herbicidas e fungicidas já existentes no mercado tiveram autorização para ser usados em culturas para as quais não foram desenvolvidos. Isso não foi considerado suficiente pelos produtores rurais, que cobram mais agilidade. Para o presidente da Comissão Fruticultora da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Tom Prado, os agricultores estão na ilegalidade sem ter culpa. Nós estamos numa situação no Brasil de ilegalidade involuntária. O produtor não pediu para estar nessa situação. O vô dele já produzia, o pai dele continuou produzindo, ele continuou produzindo e desde sempre usam os mesmos produtos. Aí, de repente, o Brasil mudou a lei e disse assim, não, peraí, não é mais essa regra. Agora você tem que ter o produto específico da sua cultura. Aí houveram os registros para as grandes culturas e as pequenas culturas não fizeram registro. E ficaram todos os produtores das pequenas culturas na ilegalidade. A audiência pública teve a participação de 3 diretores de órgãos responsáveis pelo registro de pesticidas em outros países. Daniel Kunkel, dos Estados Unidos, Marcos Alvarez, do Canadá e Alan Norden, da Austrália. Os 3 disseram que fazem parcerias para realizar os testes necessários para aprovação do uso de pesticidas, compartilham informações, adotam o resultado de testes feitos em outros países e trabalham a partir de pedidos dos próprios produtores, o que faz com que os prazos de registro sejam reduzidos. Enquanto no Brasil o registro de um agrotóxico pode levar 8 anos, nesses países o tempo máximo é de 2 anos. O deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, defende a simplificação dos procedimentos adotados no Brasil e medidas como a autorização para que o engenheiro
engenheiro agrônomo possa prescrever o agrotóxico. Eu fico pensando assim, como agrônomo, por que eu não posso fazer isso e o médico pode fazer? O médico pode fazer, ele pega qualquer produto que ele entender que é bom para o paciente dele, e ele recomenda e vem dos Estados Unidos, vem do outro lado do mundo e está tudo bem. E é um produto químico. Para o relator da comissão especial, deputado Luiz Nishimuri, do PR do Paraná, os exemplos de colaboração em compartilhamento de informações listados pelos representantes dos Estados Unidos, Austrália e Canadá devem ser seguidos pelo Brasil. Compartimento de dados, isso eu acho que é muito importante, e também a cooperação e colaboração. Eu acho que tem que ter essa cooperação e colaboração. A comissão especial analisa 18 projetos relacionados à pesquisa, produção, embalagem, comercialização, registro e fiscalização de agrotóxicos. A maior parte deles simplifica os procedimentos para registro dos produtos. Segundo a Anvisa, esses produtos, se manuseados de forma incorreta, podem acarretar sérios danos à saúde para os trabalhadores rurais e para os consumidores. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. 1h57, hora de Brasília, e representantes do governo federal sugerem em audiência pública no Senado que o texto da medida provisória 752 não seja usado para revisar o modelo de pagamento de outorgas das atuais concessionárias de aeroportos no país. Nós vamos saber mais detalhes com o repórter Murilo Souza. O Palácio do Planalto entende que não há necessidade de tratar dessas regras em nova lei. Por outro lado, a Associação Nacional de Empresas Administradoras de Aeroportos, a ANEA, argumenta que os efeitos da crise financeira vêm dificultando o pagamento das outorgas. Em audiência pública que debateu os impactos da medida provisória 752 no setor aeroportuário, a gerente de projetos do Ministério dos Transportes, Fabiana Todesco, disse que o governo reconhece a necessidade de equilibrar os modelos de pagamento de outorgas, considerando o momento atual de retração da economia. Mas, segundo ela, isso pode ser feito por meio do contrato, sem necessidade de mudança na legislação. Não é que o governo não tem interesse em tratar numa lei, ele entende que não há necessidade de tratar sobre as regras do regulamento numa lei. Então, o que está se buscando é uma solução dentro do próprio executivo, junto com as concessionárias e a agência reguladora. Representando as administradoras de aeroportos, Jorge Jardim Filho argumentou que as concessionárias enfrentaram no ano passado a queda de 7,8% no volume de passageiros, além da redução no número de voos pelas companhias aéreas. A entidade que representa as concessionárias de aeroportos já privatizados, Brasília, Guarulhos, Galeão, Confins e Viracopos, defendeu na reunião a inclusão na MP de emenda que assegure o pagamento das outorgas nos mesmos moldes dos leilões anunciados pelo governo para os aeroportos de Fortaleza, Salvador e Florianópolis. De acordo com o anúncio, esses contratos terão parcelas de outorga menores nos primeiros anos de concessão. Relator da medida provisória, o deputado Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, preferiu não adiantar detalhes do relatório que pretende apresentar até o fim de março. Souza, no entanto, sustentou que o período de recessão por que passa o país é inegável e que é preciso estudar o assunto para garantir o equilíbrio no pagamento de outorgas entre atuais e futuros concessionários. É real, o Brasil passa por uma recessão, o Brasil passa por uma dificuldade e esse reflexo também pegou os aeroportos. As novas concessões anunciadas pelo governo nessa semana, ela já prevê esse reequilíbrio em casos como esse. Nós precisamos estudar para fazermos um texto de lei que realmente atenda às necessidades do que é plausível, do que é correto, do que é certo, e nós não temos dúvida que vamos, ao final, construir um bom texto para o Brasil. A medida provisória 752 permite a prorrogação e a relicitação de contratos de concessão nos setores aeroportuário, rodoviário e ferroviário. As regras são restritas aos empreendimentos federais que fazem parte do Programa de Parcerias de Investimentos. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza. E nesta quarta-feira, a Comissão Especial da Medida Provisória 752 vai analisar o modelo de outorgas e concessões no transporte ferroviário. Agora em Brasília, 2 horas, termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Gilber Carvalho. Edição e apresentação, Ana Raquel Macedo. Trabalhos técnicos de Edmilson Farias. Diretora executiva da Secretaria de Comunicação, Gisele Rodrigues. Secretário de Comunicação, deputado José Priante. Você pode acompanhar o jornal Câmara Notícia de segunda a sexta-feira em 3 horários, às 9 da manhã, à 1h30 da tarde, aqui conosco, e também às 9 da noite. Mas você também pode nos ver e nos ouvir pelo canal da Câmara no YouTube.
YouTube. O endereço é câmara.leg.br/YouTube. Sugestões, críticas, comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br. Uma excelente tarde para você. Até amanhã. Uma ótima tarde. Tchau. Câmara é notícia. Forma-se agora a Rede Legislativa de Rádio, com transmissão a partir da Rádio Câmara, diretamente da Câmara dos Deputados em Brasília. ZYC 488, Rádio Câmara FM 96,9 MHz. A sintonia do cidadão. Votações, debates, discursos, homenagens. Acompanhe ao vivo o trabalho de seus representantes direto do plenário Ulisses Guimarães, de segunda a sexta. Vida saudável. Alimente essa ideia. O leite materno é o alimento ideal para a criança nos primeiros meses de vida. Até o 6º mês, ela deve receber apenas leite materno. Não precisa de chá e nem mesmo de água durante esse período. O leite materno já é suficiente para matar a sede do bebê e suprir todas as necessidades nutricionais. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Rádio Câmara e Ministério da Saúde. Rádio Câmara. A sintonia das várias trilhas. Duas horas e 1 minuto, hora de Brasília. Muito bom ter a sua sintonia, a sua companhia. Esta é a Rádio Câmara. Eu sou Gilberto Carvalho, programação musical do Luiz Antônio Magalhães. Uma ótima tarde, Leni Andrade. Que existe entre nós é coisa que o tempo arrumou. Eu já sabia da vida quando você chegou. Mas hoje em dia o que faz a emoção unir esses dois corações.